Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje iniciaremos aí a aula 11, dia hoje do 5 de 2020. E na verdade vai ser a continuação da aula de ontem, né? Era para ter dado esse assunto ontem ainda, só que acabou que ficou mais extenso e eu não preferi não colocar na aula de ontem porque senão ia demorar mais tempo, né, para vocês assistirem. E sabemos aí que eu estou adotando aí uma metodologia, né, em que presencialmente vocês conseguem prestar atenção muito bem nas primeiras horas. Passou de uma hora e meia, você já não consegue mais assimilar assunto, né? Por isso que eu recordo que quando nós estávamos presencialmente, né, após o após o intervalo, né, vocês ficavam mais distraídos, né? Mas é normal isso, acontece também nas universidades e em escolas normais, né? Isso é natural. Corre do cansaço e tudo mais. Mas é por isso que eu estou colocando no máximo uma hora aí de aula todos os dias. Por dois motivos, né? Primeiro que não é presencial. E vocês sabem que com o tempo, com quanto mais tempo de aula, né, vocês vão se distrair com qualquer outra coisa menos com a aula em si. Então, estou tentando adotar isso, né? Portanto, às vezes parece pouco, né? Mas, dependendo do assunto, às vezes é muita coisa em uma hora de aula, mais ou menos. Então, hoje nós vamos continuar, né, com o assunto que era para ter dado ontem. E no caso, vamos lá continuar, né? Começar com a revisão e depois eu vou dar a parte de análise estruturada, beleza? Ah, Na revisão, pessoal, a gente viu ontem basicamente fez a análise e comentários dos projetos, né? Lembrando que eu achei bem interessante, né? Cada um foi procurar aí o seu uma dificuldade, né? Ou na casa de vocês, ou na empresa em que vocês trabalham, ou nas empresas que vocês trabalhavam. Assim, é interessante que todos façam, né? Entregue, independente de atraso. Lembrando que o objetivo dessa disciplina, né, é para ser mais um passeio, né? Eu já tinha falado para vocês, é mais um passeio, uma brincadeira mesmo. Não é para ser tão a sério, mas infelizmente eu tenho que dar notas, né? Então eu estou fazendo até o mínimo, né? Porque eu planejei fazer trabalho, né, todos os finais de semana e a gente passou dois finais de semana aí batidos porque infelizmente eu não ia poder inventar coisas para vocês fazerem. O que eu podia fazer era dar trabalhos aí da disciplina passada, só que é um pouco chato, né? Infelizmente esse final de semana eu acho que eu vou conseguir fazer alguma coisa aí com vocês, né? Bem legal. Semelhante aí com o que vocês já fizeram nos trabalhos iniciais. É, Vamos tentar focar aí, né, na modelagem dos nossos sistemas aí, o sistema que vocês fizeram, né? A gente vai verificar aí, aprofundar mais, né, o que vocês devem fazer. E logicamente que não vai ser nada tão complexo, né? Alguns colegas aí eu vi que pegaram alguns projetinhos feitos, né, na internet. Sim, não é necessário porque é algo inicial, né? Não precisa ser muito complexo no caso. Então, verifiquem aí na casa de vocês, né? O pessoal que não entregou ainda, verifiquem na casa de vocês alguma atividade que vocês fazem manualmente e que é possível, né? Vocês colocarem um microcontrolador para fazer para vocês. Ou verifica lá na empresa que vocês trabalhavam ou que vocês trabalham alguma coisa que pode ser automatizada, né? Facilmente. E se for algo muito complexo, tenta é, minimizar ao máximo, né, para poder a gente conseguir simular, né, ou na parte de simulação do Arduino, né, ou quando nós começarmos a voltar aí à tela presencial. Mas é interessante que vocês peguem exemplos do mundo real, né, porque vai ficar mais interessante ainda, porque eu poderia muito bem passar um projeto, né, todo mundo fazer a mesma coisa, só que
não é legal, né? Porque a gente vai ficar muito limitado. É, quando voltarmos aí para presencial, vai ser feito, né? Os experimentos vão ser basicamente os mesmos para vocês, porque a ideia segundo a ementa é todos fazerem um projeto só, eu fazer com vocês, né? E mostrar, né, caminhos, no caso, se nós fizermos dessa forma, talvez vocês esbarrem nesses erros aqui, algo do tipo, né? Mas eu acredito que é mais interessante quando vocês ficam livres para escolher um trabalhinho, um projetinho que vocês queiram e a gente vai modelando, né? Até não ter, até ter as aulas, né, presenciais, o que der para vocês escolherem e ir fazendo, é, eu acredito que seja o melhor caminho, né, para todos nós. As coisas que eu não souber, né, a gente corre atrás. Eu vi lá no YouTube que alguns colegas sugeriram, por que não coloca um sensor de nível aqui? A gente pode ir atrás. Assim, eu mostrei ontem as ferramentas que eu já tive contato, né? Com certeza tem várias outras situações para resolver os problemas, né? Eu analisei e comentei de acordo com o que eu já tinha visto, mas com certeza tem mais coisas aí. Há um leque aí para nós, há um mundo todo, né, para nós fazermos e fazer de várias formas, né? É legal porque tem todas essas opções, né? Só que aí temos que analisar aqueles pontos, né, que vimos lá sobre planejamento de projeto. Risco, se é possível termos o equipamento aqui, o componente, né, o preço e essas coisas, né? Eu pretendo passar um trabalho, né, voltado para isso, né? Vocês já fizeram lá o esboço e aí eu quero que vocês agora façam, né, depois a parte, né, analisando tudo e com cronograma, né, que é bem interessante também. Mas bora lá. Hoje a gente vai ver um assunto bem interessante porque, como eu falei ontem, né, análise estruturada já é mais padronizado. Não pode ser feito de qualquer forma que nem lá o esboço, né? Lembrando que ontem nós vimos lá que o esboço significa que é uma coisa que foi iniciada, mas não foi pronta, né? Aqui nesse caso, na análise estruturada, a gente vai fazer de acordo com um padrão internacional, né? Isso daí é um dos primeiros projetos aí que envolve software e hardware. É bem interessante também e depois eu vou mostrar um exemplo que é um projetinho que eu fiz aí no mestrado. Bom, vamos lá continuando. Bom, pessoal, aqui temos análise estruturada. No inglês, Structure Analysis for Real Time. Análise estruturada em tempo real, pessoal, o nome. Infelizmente a gente não vai conseguir achar muitos livros ou textos em português porque a maioria está em inglês aqui, né? Inclusive eu tenho um livro que é em inglês que aborda esse assunto todo aí, é bem interessante. Esses slides aqui eles foram baseados em aulas do mestrado que eu tive, né? É por isso que vou conseguir passar para vocês aqui em português, mas fora isso a maioria está em inglês. Bom, metodologia de desenvolvimento de sistemas, como eu tinha falado, né? Hardware e software, os sistemas completos que eles falam. Seus diagramas são voltados a processos, daí sua ligação com o sistema de tempo real. Bom, pessoal, diagramas é uma palavra nova aqui para vocês, né? Deixa eu tentar mostrar aqui mais ou menos o que é um diagrama, né? Vou procurar aqui rapidamente, né? Eu não consegui colocar isso aqui no slide porque ia se tornar muito extenso, né? Mas bora lá. Diagramas. Bom, pessoal, um diagrama na linguagem, né? Em software, diagramas são figuras que representam o software em desenvolvimento. Não há só um diagrama, há vários diagramas para poder representar esse software de forma que nós, desenvolvedores e cliente, entendam como vai funcionar a dinâmica, né, de dados, como vai funcionar as telas, essas coisas todas.
O fluxograma, pessoal, deixa eu ver diagramas. Eu acredito que o fluxograma, ele pode ser, ele pode ser um diagrama também, porque tá aqui, agora ver se são a mesma coisa. Eu recordo que eles têm o mesmo objetivo, que é apresentar o que o programa está fazendo. Mas no caso do diagrama, ele representa o que o programa vai ser e o que ele vai fazer. Então, basicamente tem o mesmo sentido, fluxograma e diagramas. É, então, o diagrama é bem mais formal, né? Vocês podem ver. E deixa eu ver aqui um que seja mais tranquilo de explicar, né? Porque os primeiros diagramas que você deve fazer em um programa é o diagrama de classe. O diagrama de classe, pessoal, deixa eu ver aqui se tem algum aqui. Ele basicamente ele mostra todas as classes, que no caso são os objetos, né? Que o programa vai ter. Mas eu estou sendo muito pesado aí com vocês agora, mas deixa eu ver. Tá aqui, esse aqui é um diagrama de classes. Bora ver se eu consigo explicar aqui mais tranquilamente para vocês. Bom, pessoal, o diagrama de classe, como eu falei, ele tenta apresentar um objeto. Um objeto aqui, no caso, agente do caminho. Esse agente do caminho, ele vai ter essas funções aqui, ó. Responsabilidades, buscar acho que é caminho, né? E evitar obstáculos, é isso mesmo. O diagrama de classes, ele também representa as ligações, né? Aqui no caso, esse agente do caminho, que é o que no caso controla o carrinho, ele vai ter um sensor, vários sensores, né, de colisão, vai ter um motorista e basicamente vai ser isso daqui, né? Só que o motorista ele vai ter um motor de direção e um motor principal. Esse motor ele tem as funções de mover, parar, redefinir, mostrar o status e a distância que foi percorrida. Como vocês podem ver, o motor principal provavelmente é o que movimenta o carrinho para poder o carro ir para frente, e o motor de direção é justamente o cara que faz, né, a direção, vira para o lado, para a esquerda ou para a direita. Então, esse é um dos primeiros diagramas que a gente faz quando nós estamos desenvolvendo software. Outro bom exemplo é o diagrama de caso de uso. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes, senão vai confundir mais ainda vocês. Mas, basicamente, pessoal, um diagrama, ele representa, ele é a documentação, é uma das, ele é a documentação do software, e o objetivo dele é apresentar o que o software está querendo, o que o software vai fazer. Ele tem o objetivo de facilitar a conversa entre cliente e desenvolvedor, e também de auxiliar o desenvolvedor no programa ou no software, ou no software ou no hardware, no caso, no hardware. Bom, continuando aqui, pessoal, após essa breve explicação, né, sobre diagramas, que é uma palavra nova, né? Seus diagramas são voltados a processos, isso quer dizer, ele é diferente desses diagramas aí que nós vimos, o diagrama de classe, diagrama de caso de uso, entre outros, né? E aqui ele mostra, né, esses diagramas ele mostra mais o processo de como funciona isso, porque ele, como foi falado aqui, né, ele é voltado para hardware e software juntos, é um sistema completo. E esses diagramas que eu mostrei para vocês de classe, ele é voltado mais para software, então ele não se preocupa muito com isso aqui, ó. Como eu falei lá para vocês logo no início, se eu não me engano, né, sistema de tempo real ele é muito mais complexo do que sistemas comuns aí que nós temos. E essa análise estruturada, né,
ela também serve para sistemas de tempo real. Sistemas de tempo real, pessoal, só para lembrar, são aqueles em que o tempo ele influencia na parte de programação. Um exemplo de sistema de tempo real são os aviões, né? Os aviões eles têm diversos sensores e eles têm que ter uma resposta de acordo com o tempo, porque senão o avião vai perder o controle, então ele vai cair ou vai acontecer várias outras coisas que não podem, né? Porque é um sistema de tempo real. Lembrando que os aviões, né? É, basicamente, o piloto ele tem um controle na, na subida e na aterrissagem. Quando ele está no alto, quando ele está em modo avião, no caso, em modo piloto automático, quem controla são os sensores com o computador e ele vai ajustando de acordo com o que os sensores vão sentindo. Então, é basicamente isso, pessoal. O avião é um dos exemplos mais concretos aqui para nós, né? De um sistema de tempo real. Tanto que tem avião que está voando aí há 30, 40 anos e ainda continua, porque os sistemas que foram desenvolvidos para eles são totalmente confiáveis e robustos, né? Bom, continuando aqui, pessoal. A análise estruturada foi uma das primeiras metodologias para desenvolvimento de sistemas, né? Isso aqui foi lá no início, né? Logo no início. E começou com software e depois evoluiu para sistemas completos, que são o mencionado ali em cima, né? Hardware e software. Bom, continuando. Análise estruturada, as etapas, né? Bom, é semelhante lá a planejamento de projetos, né? Mas a análise estruturada tem as seguintes etapas, né? Modelagem do problema. Essa modelagem do problema, pessoal, ele basicamente extrai o modelo do ambiente. Esse modelo do ambiente você vai ter que analisar tudo, né? Tudo que vai ser feito mais ou menos. E a partir disso, vai ser feito diagramas de contexto, lista de eventos. Lista de eventos são as descrições dos eventos externos aos quais o sistema deve reagir. Então, vai ser montado esses diagramas, né? E quando você olhar, você vai conseguir entender as entradas, as saídas, quais componentes fazem parte desse diagrama e tudo mais. A próxima etapa é modelo de comportamento. O modelo de comportamento vai ter os diagramas de transformação, diagramas de informações, além do diagrama de estados, né? Máquina de estados. Bom, a gente vai ficar basicamente nessa primeira abordagem aqui, pessoal, porque esse modelo de comportamento já é bem mais complexo, né? E não, ele, ele é bom, porém nesse momento a gente não vai necessitar entrar tanto em detalhe assim. Mas o modelo do ambiente já vai ser tranquilo para nós entendermos, mas esse modelo de comportamento fica para estudos posteriores, né? Bom, modelagem da solução. Aqui vai ser colocado os módulos, tarefas e processadores, que são os diagramas, né, em si.